Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o professor Bruno da RBCAD e hoje eu vou ensinar vocês ao uso de uma Lisp de topografia. A Lisp chamada Shelev, ou seja, Change Elevação, ou traduzindo, mudando elevação. O que essa Lisp faz? Essa Lisp ela vai colocar a curva de nível na sua devida elevação, ou seja, muitas vezes eu tenho um desenho no AutoCAD representando as curvas de nível e aqui o nível que ela está, só que muitas vezes essa curva de nível ela está na elevação 0, ou seja, todas estão no mesmo plano, tá? Se eu colocar na visão 3D, vocês vão entender melhor. Olha só, aqui a visão 3D, todas as curvas de nível estão na mesma cota. Só que eu quero deixar cada curva de nível na sua devida altimetria, que no AutoCAD a gente vê pela elevação. Se eu selecionar aqui a curva de nível, ó, elevação 0, tá? Então o que eu quero fazer? Eu quero pegar essa curva de nível, por exemplo, que está meio metro acima e colocar ela meio metro acima. E como eu posso fazer? Eu posso fazer manualmente, né? Selecionando aqui a curva de nível e clicando aqui, ó, elevação 0,5. Aí, ó, essa aqui já mudou, tá vendo? Eu posso fazer isso manualmente, ou seja, uma por uma. Só que fazer isso manualmente é um trabalho muito demoroso, né? Cansativo. Então, existe essa Lisp chamada Shelev, que ela vai fazer o quê? Ela vai colocar cada curva de nível na sua altimetria. Vamos voltar aqui para a visão original, digitando plan e dando Enter. Word. Como é que eu faço? Eu vou carregar minha Lisp, né? Relembrando, para eu carregar minha Lisp, como eu faço? Eu vou digitar appload, certo? Vou dar um Enter e eu vou carregar minha Lisp. Lembrando que eu vou deixar essa Lisp também na descrição do vídeo para download, tá? Seleciono ela, clico em Load, dou um Close. Aí, ó, o que eu vou fazer? Para ter mais segurança no meu desenho, eu só vou deixar aparecendo na tela as curvas de nível e os textos, tá? Então, eu vou congelar o resto. Como é que eu faço para deixar aparecendo só o que eu quero? Eu vou digitar Lei ISO, certo? E vou dar um Enter. Aí, eu vou clicar só no que eu quero deixar aparecer. Então, no caso, a curva de nível e o texto. Eu vou dar um Enter. Olha só. O que ele fez? Só deixou aparecer na curva de nível o texto. Agora eu vou carregar minha Lisp. Eu vou digitar o nome dela, Shelev. Quando você carrega ela, o AutoCAD já completa o nome. E você vai dar um Enter. Aí aqui, ó, vamos prestar atenção aqui embaixo. Aqui embaixo ele está falando assim, ó. Especifique o ponto mais baixo. Ou seja, eu vou traçar uma linha. E essa linha vai pegar todas as minhas curvas de nível, tá? Só que eu tenho que tomar cuidado com o quê? Eu tenho que tomar cuidado para ver como é que está o relevo, ou seja, se ele só está subindo, eu posso fazer uma linha direto, né, e digitar a cota base. Só que nesse caso aqui, olha o que acontece. Começa na cota 0, depois sobe, beleza? Só que aí depois, ó, já volta para 0 de novo, ou seja, ele dá uma descida. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui e vou clicar aqui, ou seja, tá vendo? Ele fez essas duas linhas, quer dizer que ele pegou essas duas curvas de nível. E aí ele pergunta para mim, ó, a cota base, ou seja, o início. O início é sempre a primeira curva de nível aqui, tá? Aqui, ó, a mais baixa, né? Ou, quer dizer, a primeira, não a mais baixa, a primeira. Então eu vou digitar 0 e dou um Enter, certo? Aí depois ele vai perguntar para mim o intervalo, ou seja, quanto tem de intervalo cada curva de nível. Nesse caso tem meio metro, tá vendo? 0 mais 0,5. Então eu vou digitar 0,5 e dou um Enter. Aí, ó, beleza. Aparentemente carregou. Vamos fazer pro resto aqui, ó. Aqui, ó, tá 0, menos 5, menos 1, menos 1,5, menos 2. Ou seja, aqui tá descendo a partir daqui. Então eu vou fazer o quê? Eu vou carregar a Lisp de novo, certo? Vou clicar a partir daqui, ó, certo? E vou até aqui. Ou seja, ó, essa linha aqui, ó, pegou todas as curvas de nível. Aqui eu vou colocar o começo da curva de nível, ou seja, a primeira curva de nível, mais baixo. Então aqui, ó, 0. Enter. O contorno. Agora o contorno está descendo, tá vendo, ó? Então, na verdade, o intervalo é quanto? Menos 5, menos 0,5, menos 50 centímetros. Então, eu vou digitar menos 0,5 e dou um Enter. Beleza, terminou. Vamos colocar aqui na visão 3D para ver como vai ficar, ó. Olha lá, pessoal. Tá vendo, ó? A curva de nível, ó. Tá vendo? Aqui, se eu selecionar minha curva de nível, ó, nível 0. Essa aqui, ó, também nível 0. E as outras, ó, essa aqui, por exemplo, ó, menos 2. Tem que estar menos 2. Olha lá, menos 2, tá? Se eu der o comando Loft, só para vocês verem como vai ficar.
Olha lá. Olha lá. Olha como ficaria representado o meu relevo, como ele é realmente, tá vendo? Ó? Ele começa na cota 0, ó. Aí ele sobe um pouquinho. Aqui, ó. Ó, começa na cota 0, aumenta um pouco, depois cota 0. E depois ele desce, ó. Então tem um aclivezinho, sobe um pouquinho e depois desce, ó. Se eu colocar na visão... Olha lá, olha como é que representa. Aqui é o nível da rua. Sobe um pouquinho, nível 0. E aí desce tudo. Vamos voltar aqui. Voltar na visão de arame. E é isso, pessoal. Certo? Então essa Lisp ela é muito útil para você colocar as curvas de nível na elevação. Só que você tem que lembrar o quê? O único detalhe é que você tem que lembrar o intervalo, ou seja, onde começa e onde termina a subida. Você tem que fazer por trecho. Então, você vai fazer primeiro subida, depois a descida, entendeu? Você não pode fazer direto, por quê? Porque senão, se você digitar o intervalo, a Lisp vai colocar tudo, vai fazer na sequência, né? A Lisp é burra, não entende o texto, você tem que informar, tá? Agora, se você tiver um terreno, que for, por exemplo, aqui nível 0, e aqui, tipo, sei lá, nível 3, ou seja, só está subindo, você pode selecionar tudo direto e digitar só o intervalo, certo? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Dá um joinha aí, um gostei, um like. E se tiverem dúvida, pode postar no comentário que eu vou estar respondendo, ok? Um abraço a todos e até a próxima.